queridos, sejam todos muito bem-vindos a essa live que vai ser para lá de especial, porque eu trago a professora Rejane, que é engenheira civil e atual vice-reitora da Universidade Federal de Viçosa. Flávia, querida, minha convidada de amanhã, aguardem, gente, que vai ser sensacional amanhã. Mas o tema de hoje, gente, é sobre a UFV, que tem 3 pilares: pesquisa, extensão e educação. Vamos aguardar a presença da professora Rejane para que ela possa falar todo o trabalho exemplar que a universidade faz nesses 3 pilares. E lembrando que, se vocês puderem deixar os coraçõezinhos e enviar via direct o aviãozinho para os seus seguidores, eu ficaria muito agradecida. Tá bom, gente? Cláudia, via Lindalva, sejam todos muito bem-vindos. E, pessoal, se vocês tiverem dúvida, alguns comentários, podem perguntar, que eu tenho certeza que a professora Rejane vai responder com o maior carinho. Por falar, né? Enviar o convite. Vamos aguardar a presença dela. Olá, Rejane! Seja bem-vinda! Obrigada, boa noite, Luana. Boa noite. Você está me ouvindo bem? A imagem está legal? Sim. Tá tranquilo? Sim. Qualquer coisa você vai me dando feedback aí, porque às vezes a internet não coopera e o importante é a gente estar com áudio legal, né? A imagem chegando a todos. Primeiramente, queria agradecer a sua presença. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Você que tem uma agenda muito intensa de atividades e separou esse espaço para poder falar sobre um tema tão importante que você, assim, é conhecedora profundamente, que já passou pelo campus Rio Paranaíba e agora é a atual vice-reitora. E eu já nos conhecemos há uns 22 anos por aí, né, Rejane? Já tem tempo. Não vamos entrar em detalhe, não, gente, porque senão vai entregar a nossa idade. Então, pulemos para a parte da live, efetivamente. Mas é um prazer poder falar contigo. Mais uma vez, muito obrigada. Queria agradecer a presença de todos que se fazem presentes e queria passar a palavra para você, se você quiser fazer alguma consideração inicial antes que eu faça a apresentação do seu currículo. Tá joia. Obrigada, Luana. O prazer é meu. A agenda ela é puxada mesmo, ela é cheia, mas é um prazer ter esse tempinho para a gente conversar, bater um papo sobre a UFV, né, nessa situação que a gente vive, que é uma situação difícil. Eu acho que a gente tem que melhorar a comunicação e esse canal é um canal muito importante. Então, eu agradeço o convite, o prazer é todo meu. Muito obrigada. Então, pessoal, antes de iniciar a entrevista, eu queria fazer a apresentação da Rejane. Ela é engenheira civil formada pela UFV, fez seu mestrado e doutorado aqui também na UFV, na área de concentração em geotecnia ambiental. E seu pós-doutorado foi na PUC, no Rio. Ela é pesquisadora do CNPq e revisora de vários periódicos, publicou diversos artigos em revistas nacionais, internacionais e capítulos de livros, orienta no programa de pós-graduação da UFV em Engenharia Civil na área de geotecnia. Ela foi coordenadora do curso de Engenharia Civil na Universidade Federal do Mato Grosso nos anos de 2007 a 2009 e da UFV no campus Rio Paranaíba entre 2010 e 2012. Foi diretora de ensino da UFV em 2013 e chefe do Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas da UFV no campus do Rio Paranaíba nos anos de 2014 a 2017. Foi diretora-geral do referido campus de junho de 2017 a maio de 2019 e atualmente ocupa o cargo como vice-reitora da UFV. Um cargo de suma importância que eu tenho
certeza que está desenvolvendo com muita maestria, porque eu só ouço elogios. Inclusive, parabenizá-la pelo excelente currículo e justamente sobre você ter essa experiência em outros campos, vou fazer a primeira pergunta relacionada à sua experiência que já ocupou diversos cargos. Né, nós estamos, né, passando por uma situação muito delicada, inusitada, e eu queria saber o que a sua experiência enquanto gestora, né, ocupou vários cargos no campus do Rio Paranaíba, o que isso agregou na sua atual função como vice-reitora da UFV? Sim, Luana, como você leu aí, eu tive a satisfação, né, de poder participar, né, no Mato Grosso quanto na Federal de Viçosa, mas o campus de Rio Paranaíba eu passei por diversos cargos, né, e com certeza, se eu estou hoje aqui no cargo de vice-reitora, é porque eu tive essa oportunidade de passar por diversos cargos e eu sempre digo a importância do degrau, né, de você, independente do que você faça na sua vida, você ter essa oportunidade de ir com cautela, ir aprendendo sempre e de forma tranquila mesmo. Por todos esses cargos que eu passei, eu aprendi muito, aprendi a ter muita paciência, a ter muita cautela, a ter muita tranquilidade para os desafios, né? Porque problemas tem todos os dias, né? Estou aqui na reitoria até agora, cheio de processo aqui, nós tivemos hoje umas 7 reuniões, assim, a gente tem reuniões direto. O trabalho é muito grande, o desafio é muito grande, mas eu amo o que eu faço e todos os cargos que eu tive a oportunidade de passar, eu falo que eu me sinto abençoada porque as oportunidades foram surgindo. Eu nunca almejei, eu quero ser isso, então. E como eu sempre gostei muito do que eu faço, as oportunidades foram aparecendo e eu fui topando os desafios. E com isso eu amadureci muito. Comecei muito nova, né? Eu fui professora na Federal do Mato Grosso, eu tinha 28 anos quando eu fui para lá. E eu já tive que pegar, eu falo que eu tive que pegar a coordenação de curso, porque eu cheguei lá, os professores, não, você tem que pegar. Eu falei, gente, mas eu não tenho experiência nenhuma, eu estou entrando na universidade hoje, já querem que semana que vem eu seja coordenador do curso. Não, a gente quer porque já teve várias pessoas já passaram e a gente viu que você é proativo, enfim. Na época eu achei assim, eu fiquei assustada, claro, né? Sim, Mas foi a fase que eu aprendi como que você pode amadurecer com a dificuldade, né? E depois daí foram surgindo as oportunidades, como eu disse. Terminava um cargo, eu estava lá dando as minhas aulas, fazendo minha pesquisa, fazendo extensão, e aí surgiu outra oportunidade. O pessoal, candidata, eu não, gente, acabei de sair do cargo de coordenadora. Não, e eu gostava quando falava que eu tinha perfil, porque eu comecei a acreditar que eu tinha perfil de verdade, porque as pessoas transmitiam isso para mim. Não é uma coisa que acho que isso é importante falar, que eu pensava assim, eu tenho perfil, então eu tenho que ir, né? Foi surgindo, sim. então foi muito importante, Luana. Se hoje eu estou aqui, estou muito feliz, agradeço os elogios, eu de coração espero que eu esteja fazendo o bem para a grande maioria da comunidade, não só da UFV, mas como de Viçosa. E eu fico muito feliz porque a gente faz aqui tudo com muito amor, muita dedicação. E, com certeza, todos esses cargos aí me deram uma bagagem muito grande, uma tranquilidade para enfrentar os desafios. Então, eu sou uma pessoa hoje muito mais madura, muito mais esclarecida dos processos. A cada problema que chega, a gente tem a tranquilidade e a convicção de que a gente vai resolver da melhor forma possível. Então, a bagagem foi boa, sim, e eu agradeço, né, por ter passado por isso tudo. Não, E com não fala certeza. realmente o ano que a gente se conheceu, não, porque são muitos anos. São muitos anos, isso aí pula, não vamos entrar em detalhes, Pula. mas. Ai, Roberto, obrigada pela sua contribuição. Inclusive, né, Rejane, uma das coisas que te elogiaram, né, a sua gestão, é justamente algo que a comunidade viçosense vinha pedindo, essa aproximação e essa conexão entre a UFV e a administração municipal,
porque são duas instituições que precisam entrelaçar e focar, né, no bem coletivo, né, na reciprocidade, e eu vejo a sua atuação com com muita transparência e com muito bons olhos nessa conexão, porque, por exemplo, a Casa do Prefeito, quando foi criada, ela foi justamente nessa função de estreitar os laços, mas infelizmente eu não via, como a comunidade viçosense não via muito essa aproximação. E agora, na atual gestão, está sendo muito elogiado. Um dos elogios é justamente essa parte de aproximação com a administração municipal. Inclusive, né, recentemente eu estive num evento que o professor Demétrios, que trabalha junto contigo, falou a respeito de fazer ciclovias, né, no campus da universidade, em parte do campus aqui da UFV, de Viçosa. Queria que você falasse um pouco mais sobre essa iniciativa e sobre os projetos que estão por vir. Certo. Como você bem falou, né, essa conexão da cidade em que a universidade está, né, ela é fundamental, eu acredito, para ambas as partes, porque ganha a universidade e ganha a cidade com que o campus está inserido, né? Em Rio Paranaíba, eu tive a felicidade, né, de ter essa aproximação com a cidade. Em Rio Paranaíba, a gente fez e ainda faz vários projetos em conjunto com a cidade. Em Cuiabá também, que eu morei, a gente também teve esse cuidado, quando eu era coordenadora de curso, vários projetos de engenharia a gente fez em parceria com a prefeitura para a cidade de Cuiabá. E aqui também, tanto eu quanto o Demetrios, a gente tem essa visão. Então, é importante demais, Luana, porque ganha todo mundo, né? Eu sempre falo que a gente tem que ser grato, de verdade, à universidade, porque as cidades, né, as 3 cidades, em que tem os 3 campi, que é Florestal, Rio Paranaíba e Viçosa, acolheram muito bem a universidade, nos 3 casos. Então, a gente é feliz de verdade por isso, né? E a gente tem que aproveitar a oportunidade, porque tem vários projetos que podem ser feitos. É papel, sim, da universidade dar a contrapartida para a sociedade, isso é fundamental. Então, eu deixo claro aqui que a nossa visão é essa, e a gente tem essa missão com a sociedade, e no caso a gente tem principalmente com os municípios de Viçosa, de Rio Paranaíba e de Florestal. E eu acho que a gente tem feito isso bem, sim. A gente participa de diversas ações com a cidade. Como você falou, de projetos, a gente tem diversos projetos. Vou falar de alguns poucos aqui, né? A ciclovia, a gente já tem o projeto. Inicialmente, a gente vai fazer a ciclofaixa, mas o projeto é uma ciclovia bem maior, um projeto muito mais elaborado, que tem a conexão com a ciclofaixa aqui na PH Rolf, certo? Sim. E então a gente já conseguiu recurso para a ciclofaixa. A ciclovia, ela é um projeto mais caro, né? Porque tem toda essa conexão de estar de um lado para passar para o outro, enfim. É um projeto de engenharia maior, mas a gente vai fazer sim. E esse ano a gente está buscando recursos. Se tudo der certo, a gente vai fazer mais de 30 reformas aqui dentro da UFV. São muitas obras. A gente está bem feliz, exatamente. Que bom, né? Vou dar alguns exemplos aqui. Os alojamentos, nós vamos conseguir reformar todos os alojamentos que precisam mesmo. Nós vamos trocar todos os colchões dos alojamentos, que eles são antigos, né? Nós vamos reformar vários locais que têm infiltração no telhado, que tem problema de drenagem. Um exemplo, né? A nossa diretoria de material aqui, tem um problema sério de infiltração, a água entra lá, você imagina, se no local que tem os materiais que chegam da UFV, né? Chegam computadores, papel, várias coisas, vai tudo para lá. Você imagina se lá não tem uma infraestrutura bacana, né? Algumas coisas elas podem estragar. Então a gente tem aí mais de 30 obras, a gente está avaliando, conseguindo recursos com deputados, com o MEC, enfim, vários tipos de recursos para executar essas obras esse ano. Então, isso é uma notícia muito boa, que mesmo em tempos de crise, a gente tem trabalhado muito, muito, porque
Cada planilha, né, de reforma é um projeto extenso, conseguir recurso não está fácil, mas a gente tem a felicidade, né? Eu e Demetrios, a gente se dá super bem, eu acho que quem conhece, né, tanto eu quanto ele, é perceptível isso. Demetrios foi meu professor, eu tive também essa felicidade, eu admiro ele desde então. E receber o convite dele para ser vice-reitora de uma universidade que eu amo, que eu estudei, que eu fiz mestrado, doutorado, para mim é uma bênção. Então a gente trabalha aqui, a gente chega muito cedo, vai embora muito tarde, mas é tudo com muita felicidade. Eu acho que as coisas elas vão fluindo exatamente por isso. Então a gente vai ter várias obras, né? As do alojamento, em particular, para mim, para o Demetrios, é uma felicidade muito grande, porque precisa muito as moradias, né, de alojamento. Nos campi, a gente também está investindo, né, em Rio Paranaíba, a gente está buscando recurso, acredito que a gente vai conseguir para o ginásio, porque lá não tem nenhuma quadra de Nossa, esportes, para você ter ideia, para os estudantes, para os servidores, enfim. sim. A formatura é feita fora da universidade, e num lugar pequeno, porque a cidade ela é pequena. Pra você ter ideia, a gente tem que fazer 2 colações de grau no mesmo dia, porque o espaço não permite fazer uma colação de grau, porque não cabe todo mundo, né? Então, essa Entendi. obra do ginásio, ela é imprescindível. O pavilhão de aulas de Rio Paranaíba está com problemas sérios de infiltração também, a gente vai conseguir, né, eu espero, recurso para fazer lá. Em Florestal, ano passado, a gente investiu muito recurso no laboratório de ensino deles, no laboratório de aulas práticas deles também, em estação na ligação do esgoto, né, nas instalações de esgoto. Enfim, a gente investiu muito recurso em Florestal ano passado. Esse ano a gente se espera investir bastante em Rio Paranaíba e aqui em Viçosa também. Florestal a gente está mantendo, porque o que começou ainda não terminou, então muito recurso vai para lá também. Mas eu acho que é importante focar nisso, que a UFV ela é multicamp, a gente tem esse olhar multicamp que até então... Eu entendo que é difícil, sabe, Luana? Para quem está aqui na administração não é fácil, não. Mas o fato eu acho que eu ser de um campus fora de sede, eu tenho um olhar sensível, sim, e Demetrios também, para que a gente seja multicamp. E esse 30, na verdade, pelos meus cálculos aqui, são 42 obras nos 3 campi. Eu falei 30 para ser um pouco mais, né, pessoal? Mas, assim, o que a gente pretende são 42 reformas, incluindo 3 obras novas, né, em Rio Paranaíba e aqui em Viçosa e Florestal. Então, a gente acredita que vai ser um ano que vai movimentar. Isso é bom, porque movimenta recursos na cidade, né, porque claro, é licitação, mas a construtora que conseguir, né, fazer essas licitações, pegar essas obras, ela, em geral, ela compra materiais da cidade, ela pega mão de obra da cidade. Então, isso a Nossa, gente fica muito gera feliz também, renda, porque né? gera renda dentro em geral, do município. Então, é uma notícia muito boa. E é bom que vai dar uma cara nova nos 3 campi também, é isso que a gente quer, dar uma renovada e divulgar o que a gente está fazendo, né? Acessibilidade é uma questão que a gente preocupa demais. Não é questão de obrigação, é questão de necessidade mesmo, né? De ter o olhar, né? De quem é diferente precisa ser tratado como diferente. A verdade é essa, né? Então, a gente tem Sim. investido muito em acessibilidade. Aqui em Viçosa é um pouco mais complicado, não dá para a gente fazer acessibilidade fácil em todos os prédios, porque os prédios são muito, muito antigos, né? Então, uma obra Uhum. antiga, ela é mais difícil de... Um exemplo aqui rapidinho, que eu estou falando muito Sim. sobre obra, eu sou engenheira, eu acabo, Não, fica à fico muito por vontade. esse lado. Isso é muito Aqui, importante para esclarecer que a universidade, ela, além de ser multicamp, tá de vento e popa, né? Porque muitas pessoas falam, ah, não tem alunos, não está tendo aula. Inclusive, né, isso eu gostaria que depois que você falasse sobre as obras, né, você falasse um pouco sobre essas perspectivas, porque já veio pergunta aqui via WhatsApp Web. que bom, tá, eu falo sim. Mas aí sobre obras, encerrando, é aquele Sim. prédio que era o antigo prédio da Química, que fica aqui perto do Bernardão, Fábio em frente ao Fábio Ribeiro Bernardão. Gomes. Exatamente. Sim. Ele não tem acessibilidade, ele atualmente é o Departamento de Comunicação Social. Na parte de cima, embaixo, a DTI.
Uhum. E lá, inclusive, a gente tem diversos alunos, gente, nos três campi que têm mobilidade reduzida. E não é só por isso que a gente tem que preocupar, mas principalmente. E a gente tem estudantes da comunicação social que têm mobilidade reduzida e o prédio não, um dos exemplos, né? O prédio não tem acessibilidade. A gente já licitou. Em breve a empresa vai começar a obra, a gente vai construir duas torres, nessas torres vai ter a escada adequada e vai ter dois elevadores também. Então, são exemplos, né? A gente fez acessibilidade no alojamento, em um dos alojamentos, nos outros a gente vai fazer sempre no primeiro, no térreo. Nem todos a gente vai conseguir colocar elevador, porque assim, a estrutura dos prédios são antigas, né? Então, uma obra dessa, para colocar um elevador, você tem que construir uma torre, né? Com todo é uma estrutura de engenharia, então não é simples, sabe, Luana? Mas a boa Entendo. vontade, eu falo que a boa vontade, a fé que a gente vai conseguir, ela é muito maior. Então, assim, a gente está caminhando bem e a expectativa é que esse ano seja um ano difícil, mas por um lado a gente está pegando toda a energia e buscando recursos, e a gente vai conseguir fazer nos três campi muita coisa, se Deus quiser. Não, sim, eu tenho certeza, porque como você iniciou, né, aos 28 anos já era professor, o seu perfil proativa foi justamente uma característica que a levou a estar, né, a todo o sucesso enquanto, né, engenheira civil e atualmente vice-reitora. E, né, complementando, na verdade, inserindo uma outra pergunta, né, porque veio no WhatsApp, web. Inclusive, gente, se vocês não quiserem deixar as perguntas aqui na live por questões adversas, estou aqui no meu WhatsApp, podem enviar, será um prazer, eu repasso para a professora Rejane. Como eu havia dito, né, o pessoal tá perguntando se a universidade ela vai voltar às aulas, como é que vai ficar essa questão, se tem alguma previsibilidade. Certo. As aulas presenciais a gente não tem previsão. A Uhum, gente reúne com o professor Silvio, que é da física, que ele trabalha com dados, né, com simulações do pico da pandemia em Viçosa e em outros lugares sim. também. Então, em relação às atividades, né, às aulas presenciais, atividades acadêmicas presenciais, a gente não tem essa resposta. E a gente não vai ter nem tão cedo, sabe, Luana? Porque as coisas estão mudando a cada semana, o pico, a previsão do pico, ele muda, né? Então, está muito instável para todo mundo. Então, o que a gente tem feito aqui é discutido com os três campi, né, Viçosa, Rio Paranaíba e Florestal, com os departamentos daqui, com a diretoria e os institutos dos outros dois campi, em relação a atividades remotas, né, atividades acadêmicas remotas. No dia 27 agora de julho, que segunda-feira, sem ser a próxima, na outra, a gente vai ter uma reunião do CEP, desculpa, que é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFV, e nesse conselho é que se aprova, né, essas questões relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão. Então, as propostas elas já foram enviadas para a Pró-Reitoria de Ensino, dos três campi, a Pró-Reitoria ela está avaliando e no dia 27 a gente acredita que sairá alguma proposta de ensino remoto. Por quê? Porque agora presencial é impossível. E como a gente não tem previsão, né, de volta, muitas pessoas perguntam: ah, você acha que volta esse ano? A minha resposta, infelizmente, é: eu não sei. É ruim isso, mas é ruim para mim também, porque de verdade a gente não sabe. Aqui, a cada dia é uma novidade, né? Existem vários testes de vacina, então a gente não sabe se a vacina vai sair esse semestre ainda ou não. Aqui a UFV ela tem uma característica um pouco diferente da maioria das universidades. A gente tem estudante do Brasil todo. Quando a gente pega o mapa, nós temos um mapa com a identificação de cada estudante, é assim, pontinho no Brasil inteiro. Então, fora os estudantes também fora do Brasil, a gente recebe muitos estrangeiros, então é bem complicado. Então, atividade acadêmica, a gente não tem essa resposta, né? A gente está criando um comitê pós-pandemia, né, assim, não sei se vai ter esse nome, mas assim, planejando as ações, está sendo criada agora, então ainda não tem nenhuma ação desenvolvida, mas primeiro será pensado nas atividades administrativas.
quando for possível, que a gente não sabe também, tem gente que fala assim, quando que os técnicos e os professores poderão voltar? A gente também não tem essa resposta, né? Então, o que a gente vai fazer é um planejamento de quando e quando que vai ser. Ninguém sabe, nem eu, nem Demetrios, ninguém sabe. Mas quando for, a gente já ter planejado os espaços para ter, né, escalas de pessoas, ter uma infraestrutura bacana, né, de ventilação, de álcool gel e etc e tal. Então, a gente não tem essa resposta para o ensino e quando voltar, o que vai voltar primeiro é as atividades administrativas para que depois se pense no ensino. Então, infelizmente, a gente não tem essa resposta, mas o ensino remoto, no dia 27, a gente vai ter essa posição do CEP, se vai ter alguma atividade no segundo semestre, se for ter, como que vai ser, e claro, gente, vai ter toda uma flexibilização, porque a gente entende que o momento é muito difícil para todo mundo, e tem pessoas que realmente não têm condição de assistir a aula por algum motivo. A questão do auxílio digital, não financeiro, porque o auxílio digital, o governo, ele fez uma reunião, tem 15 dias mais ou menos, Luana, e Sim. falando desse apoio, e na semana passada eles enviaram um ofício aqui para a gente, na sexta-feira passada, que vai ter esse auxílio para os alunos em vulnerabilidade. Então, todo estudante da UFV, de todas as universidades e institutos federais que estão em vulnerabilidade, eles vão ter esse suporte na internet. Para aqueles que por acaso não tenha esse recurso, a gente tem como também auxiliar. Como a gente está auxiliando, né? A gente está com o período especial de outono, que é um período curto de 45 dias apenas, que está terminando agora em julho, começou mês passado em junho, tem algumas disciplinas sendo oferecidas, aliás, 417 disciplinas, não são poucas, tem uns 3 Nossa, campi. É bastante. Tem muito muito, estudante muito. matriculado e cursando, e a gente tem vários estudantes em vulnerabilidade, todos eles receberam R$ 100 ano passado para pacote de dados, né, para comprar pacote de dados, e R$ 100 esse mês de julho para comprar também pacote de dados. Então, esses auxílios à universidade, né, a gente tem esse olhar sensível e tem que ter, é mais do que a nossa obrigação, a gente não está fazendo mais do que a nossa obrigação. Então, o estudante em vulnerabilidade, ele tem todo esse apoio, terá e continuará tendo esse apoio, e principalmente agora, né, durante a pandemia. Então, a partir no dia 27, a gente acredita que a gente vai ter resposta para muitos estudantes aí de como será o segundo semestre. Presencial, eu já adianto. Agora não, né? No futuro próximo, eu não posso falar que até dezembro não volta presencial, a gente não sabe. Mas assim, no futuro próximo agora, né, presencial é impossível. Eu compreendo e Sabe? parabéns. Não, não, e parabéns pela condução dos trabalhos, no sentido de explicar com muita clareza e objetividade, né? Por mais que você fale, não sei quando volta, mas antes falar um não sei do que dar uma data em que você não tenha certeza, porque, né, o momento é muito incerto e muito delicado. Mas a UFV, ela está à frente, né? Como desenvolvendo pesquisas na área da vacina para o Covid. Eu queria que você Sim, falasse, né, um pouco mais sobre isso e da importante, eu lembro que logo que começou a questão da pandemia, né, o Departamento de Química forneceu o gel em álcool, toda a universidade se mobilizou em prol da cidade. Isso aí é uma atitude muito nobre e virtuosa da sua administração. Desde já, os meus parabéns por ter, né, ter tido esse olhar para com a comunidade Viçosa. E eu queria que você discorresse um pouco mais como é que estão os avanços dessa pesquisa para a vacina do Covid. ok. Luana, a UFV, né, a gente conseguiu mais de 5 milhões de reais para investir em ações de combate à pandemia, né, a Covid-19, e parte desse recurso nós abrimos edital, um edital, e vários grupos, né, de pesquisadores concorreram, e tem grupos que estão investigando as vacinas. É tudo ainda muito, está muito no início, a gente ainda não tem
nenhuma informação em relação aos avanços, porque eles estão pesquisando mesmo, como existem várias pesquisas no mundo. Mas a gente está com pesquisa que sim, como você falou, é papel nosso, é papel da instituição, e eu quero deixar bem claro isso, porque muitas pessoas acham assim que a gente está meio que fazendo um favor, digamos assim, né? É claro que existe uma boa vontade em geral da comunidade, porque só eu e o Demetrios, a gente não ia conseguir fazer nada se não tivesse o apoio dos professores, dos técnicos e dos estudantes com a gente. E com isso a gente conseguiu fabricar muitos litros, né, de álcool que foram distribuídos. Nós fizemos, ainda estamos fazendo várias máscaras para os profissionais de saúde, avental também, aventais. Aqueles face shields, né, que são aqueles protetores faciais, a gente também está fabricando, tanto aqui quanto em Rio Paranaíba, produzindo muitos mesmo, e dá uma satisfação muito grande mesmo, né, de poder colaborar. Então, as vacinas, elas estão, né, ainda em pesquisa. Outra informação importante também em relação à testagem, né, a UFV hoje ela é referência no Brasil de universidade em relação à testagem da Covid, né? Hoje a gente abrange, né, a UFV, pegando Rio Paranaíba e Viçosa, que a gente tem laboratórios tanto aqui quanto Rio Paranaíba de testagem, 128 municípios, ou seja, né, a abrangência é muito grande, e isso dá 1,8 milhões de pessoas. Então, a gente está cobrindo uma área muito grande de testagem. Essa semana a gente está completando praticamente 6 mil testes de Covid. Quando eu falo isso, é Rio Paranaíba e Viçosa, porque a gente tem 5 laboratórios aqui em Viçosa e um em Rio Paranaíba fazendo esses testes. Então, assim, você imaginar, né, essa abrangência, isso teve um vídeo que cada universidade na Andifes divulgou, todas as universidades divulgaram as ações em um vídeo. E foi muito chamativo a parte da UFV, dessa parte da testagem, né? Então, a gente fica muito feliz, eu e Demetrios, porque os resultados são muito bacanas. E a gente está na frente. Demetrios, para vocês terem ideia, no dia 19 de fevereiro, ou seja, antes de começar toda essa situação da pandemia aqui no Brasil, ele chamou a Secretaria Municipal, né, de Saúde daqui de Viçosa, chamou os representantes dos hospitais, várias pessoas aqui na reitoria, e a gente fez uma reunião com eles no dia 19 de fevereiro. Nenhuma universidade tinha ainda se manifestado, feito nada. Então, a gente também, né, fomos os primeiros. E isso é muito bacana, porque quando você começa, né, o governo ele te vê com melhores olhos, ele vê que realmente nós somos pessoas sérias e nós estamos aqui para fazer o melhor. Então, isso tudo tem contado positivamente para a UFV, a gente fica muito feliz. Inclusive, né, saiu o ranking das É isso que eu já universidades ia da te América Latina. perguntar. Sim. Então, a UFV ficou entre as 20 melhores, né? A UFV é a segunda melhor de Minas Gerais, ela é sempre, no ranking ela fica muito bem, e é por isso tudo, né? Porque a gente faz ensino, pesquisa e extensão com muita qualidade, nós temos servidores, quando eu falo servidores, são os professores e os técnicos que vestem a camisa, que dedicam a vida à universidade, isso faz toda a diferença. Então, a gente fica muito feliz. E em relação ao Covid também, falando um pouquinho também dessa parceria com o município que você comentou no início, a Sim. unidade de Covid é um exemplo também, né? Claro, da parceria cidade e universidade. Nós montamos a unidade Covid, né, na UAS, na unidade de especialidades que fica ali atrás da prefeitura, e exatamente para dar um apoio com esse receio do pico, né, aqui em Viçosa. Então, essa parceria também na UAS, que tem o atendimento de 31 especialidades, tanto para a Viçosa quanto para os municípios aqui da rede do comitê, é muito bacana e muito importante isso também, né? Então, essa parceria, ela é salutar, e na Covid eu falo o seguinte, né? Eu e o Demetrios aqui, a gente conversa muito no sentido de que a gente acredita fielmente que a gente vai sair mais forte dessa pandemia do que a gente entrou. Então, as dificuldades, elas são enormes, mas a gente acredita que está sendo tudo tão
é um processo mesmo, né, de dificuldade, mas que a gente vai sair mais forte, porque fácil não tá para ninguém, não. Mas fica difícil de um lado, nós somos otimistas e a gente trabalha muito, Demetrios, né, quem conhece também trabalha demais, ama também o que faz, então a gente tem trabalhado muito, tem conseguido essa parceria com os municípios de inserção da cidade e fazendo essas ações, como você falou, né, de combate e de apoio à sociedade também. Isso é sensacional. Eu costumo falar, Rejane, que Deus fecha uma porta, mas abre várias janelas. E está abrindo várias janelas para a UFV. Inclusive, você falou que tem um mapeamento, né, dos estudantes. São de várias localidades do Brasil. Eu queria que você tecesse comentário também dos convênios que tem com outros países. Aqui tem muitos estudantes de língua, né, portuguesa Tem. de outros países, e isso, assim, traz um intercâmbio muito produtivo para a universidade e para a cidade também. Você poderia falar um pouco mais sobre isso, por gentileza? Sim, os convênios, né, que já existem, tem vários, com vários países, né, com a África, com os Estados Unidos, com a Espanha, tem vários convênios de estudantes que estão aqui e estudantes nossos também que estão lá. Hoje, por causa da pandemia, a gente não está aceitando nenhum convênio novo pelo risco que existe, né? Então, está tudo parado. Uhum. Não só aqui, e os outros países também não estão aceitando. Então, o mundo em geral está parado. Mas a gente tem vários convênios em andamento, né? Claro que agora eles estão. Tá tudo aqui dentro da instituição, tem algumas ações sendo feitas, mas tudo com muita cautela e muito cuidado por causa da Covid. Mas a gente tem vários convênios, Luana. A UFV, ela tem um nome muito forte no mundo, né? Nós temos ex-alunos no mundo inteiro. E eu falo que o diferencial de quem estudou na UFV é esse mesmo, o amor, né, do ex-aluno. Tanto é que a nossa festa de ex-aluno aqui, ela é famosíssima, né? É a As melhor pessoas saem festa do... para mim. É sensacional. Exatamente. Esse ano eu faço 20 anos. A gente não sabe ainda como que vai ser, né? Mas eu faço Aham, 20 anos de formada esse ano. Muito, muito eu sei feliz, né? disso. Então, e aí a festa é muito boa. Então, o nosso ex-aluno é um ex-aluno que leva o nome da UFV, né, para o mundo Uhum. inteiro. Então, isso abre muitas portas. A gente também, a nossa Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação faz missões, né? Ano passado fez várias missões nos Estados Unidos, na China, foi super interessante também, porque, né, para quem acompanha a China, ela tem evoluído muito aí em tecnologia, inovação, pesquisa. Então, a gente teve pesquisadores nossos aqui da UFV, que foram para a China e ficaram uma semana em missão. Então, a gente tem muitas portas abertas, a gente aproveita todas as oportunidades e assim que passar essa pandemia, com certeza a gente volta firme e forte nos projetos. Muito mais forte do que antes, porque o que não nos É mata verdade. sempre nos fortalece. Eu acredito Então, nisso também. sim, e interessante que a universidade, ela tem, né, como você falou, esse carinho com os ex-alunos, o regresso, então é uma festa, assim, sensacional. Espero que tudo corra da melhor forma possível. E teve até uma pessoa que pediu para eu fixar o comentário, o tema da live, gente, mas é a UFV e seus três pilares, que é pesquisa, extensão e ai, Ensino. meu Deus, ensino, isso. Ensino. Ensino, educação, são sinônimos. Obrigada pela complementação. Mas sobre a questão dos projetos de extensão, são vários. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse importante eixo que a universidade trabalha com maestria. Sim, a extensão nós temos diversos projetos, né? Um deles, que é o maior, na verdade, da UFV, é a Semana do Fazendeiro, que estaria acontecendo presencialmente nessa semana, inclusive. A É, gente está com uma programação online, aproveitar e divulgar aqui para quem puder por favor. assistir, né? A gente está tendo lives no arroba UFVBR oficial, no Instagram da UFV, de terça a sexta-feira.
com professores, a gente também está transmitindo pela TV Viçosa, às 19 horas também, de segunda até sexta-feira. A gente está reapresentando algumas gravações das edições anteriores, então também está bem bacana. A PEC, que é Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, a gente está com uma equipe muito boa, que tem feito um trabalho muito bacana, inclusive também, para quem precisar, no site da APEC, que é a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, é pec. Deixa eu conferir aqui só para eu não falar besteira, pec.fv.br. A gente tem vários boletins de extensão que estão com download gratuito. Eu vou dar um exemplo aqui de um material muito bacana que está, né, na PEC, regularização ambiental no meio rural, então, restauração florestal. Então, tem diversos temas que tem muitas pessoas que precisam desse material e os downloads agora são todos gratuitos. Em relação ao projeto, a gente tem diversos, né? O professor, ele busca, né, a ter o ensino, pesquisa e extensão, que é o tripé, como você falou. Nós fazemos, né, desse tripé a nossa vida acadêmica aqui dentro da instituição. E um exemplo bacana que eu posso te dar, que inclusive a gente assinou hoje aqui na reitoria o empenho do valor, tem alguns professores aqui da UFV que eles conseguiram recurso com deputados, né, enfim, para fazer um trabalho de agricultura familiar. É um projeto de extensão muito bacana, bem grande, que vai se iniciar nos próximos meses, né? Isso é muito legal, porque favorece várias famílias, né, de agricultura que trabalham com agricultura familiar. E tem diversos projetos, né? Em relação à Covid, tem muitos projetos de apoio mesmo, né, emocional, enfim, todos online agora, né? Mas a UFV, ela tem o papel extensionista dela nos 3 campi, ele é muito significante, e o que eu acho mais bacana é que a gente consegue mudar a realidade que nos cerca, né? Então, se a gente consegue fazer projetos para a cidade, para a comunidade, é esse o nosso papel. Então, a UFV, ela tem esse papel, tem diversos projetos, sabe, Luana? Mas eu quero chamar a atenção para a Semana do Fazendeiro, que é uma semana importantíssima, né, para a instituição, é bem antiga a Semana do Fazendeiro. Esse ano está comemorando 91 anos de existência, né, para ter ideia. Esse ano, em agosto, a UFV completa 94 anos. A Semana do Fazendeiro está completando 91. Então, para você ter ideia de como ela é antiga. É o maior evento extensionista do Brasil, a Semana do Fazendeiro. Então, a UFV, ela tem esse papel e tem diversos projetos aí. Vai muito do professor, sabe? O professor da área tal, ele vai fazer um projeto de extensão naquela área. E a gente tem diversos, é tudo registrado, dá para fazer busca no site da UFV, quem quiser entrar lá com a palavra de busca, consegue. Então, assim, são milhares de projetos, na verdade. E o que eu admiro muito da UFB são as empresas júniores. Tem em todos os departamentos, tem os estudantes que são orientados pelos professores, desenvolvem excelentes projetos, né? Eu vejo no departamento de engenharia mecânica, tem o Baja, né? E outros tantos, né? Tudo isso vem de projetos de extensão e também do trabalho desenvolvido de forma exemplar pelas empresas júniores. E muito se discute, Rejane, que as universidades, de um modo geral, elas não, às vezes não preparam os alunos para a questão do empreendedorismo, que são, às vezes, as universidades, às vezes, elas são muito técnicas. Isso depende muito também do curso a ser escolhido e do próprio professor. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa mudança de paradigma. Eu vejo, vou deixar um abraço aqui para o professor Alain, do Departamento de Administração, que ele tem toda essa preocupação com esse lado empreendedor do aluno, e agora, durante, né, essa pandemia, esse lado de inovação, de tecnologia, né, muito se fala também sobre o Centev, esse importante, né, centro de inovação, de tecnologia e empreendedorismo que faz parte da universidade. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse ecossistema e sobre essa perspectiva.
Sim, é muito importante, tanto para o estudante quanto para o professor, essa relação com a inovação e empreendedorismo. A UFV, ano passado, ficou entre as 10 universidades mais empreendedoras do Brasil. Isso foi muito bacana. Em outubro, teve uma cerimônia, exatamente, em Brasília, que o professor Demétrios foi, com a Ianca, que nos representa na época no CEMPRE, e foi muito bacana essa cerimônia, tá? O secretário executivo da época do MEC, o Arnaldo Barbosa, estava, e o professor Demetrios, ele teve a oportunidade, né, de falar sobre as empresas júniores da UFV. A Universidade Federal de Viçosa é a universidade que tem mais empresas júniores do Brasil, juntando os 3 campi, né? Nós temos muitas empresas juniores, quase todos os cursos têm empresa júnior. E com isso, como a gente foi bem classificado, né, entre as 10 universidades mais empreendedoras, e nós apresentamos um plano de trabalho, um projeto para o governo, explicando a dificuldade, porque a gente não tem recurso no ano específico para as EJs, infelizmente, né? A universidade, ela não tinha como aportar. E com isso nós conseguimos R$ 1 milhão para as empresas júniores, né? Foi muito bacana isso. Foi depositado o recurso tem uns 15 dias apenas na fundação, na Funarb. Foi muito legal. A gente já Nossa, já reuni sensacional. com os estudantes. Não, isso assim, nunca na universidade a gente teve essa satisfação, né? Eu falo que é felicidade mesmo, de ter uma notícia tão boa para as empresas juniores. E aí, com esse recurso, a gente vai melhorar a infraestrutura dos 3 campi para as EJs, né, para as empresas juniores, e também a gente abriu um edital semana passada, para que as empresas juniores elas possam concorrer com propostas e aí pleitear recursos para isso, né? E aí a empresa júnior ela pode solicitar, está precisando de um computador para executar os projetos, ela pode colocar aquele computador na proposta. E aí tem propostas, inclusive, que serão destinadas para a comunidade em geral, né? Do município que tem a universidade, né, Rio Paranaíba Florestal e Viçosa, e também para dentro da universidade, né, dentro do campus que existe. Então, é uma oportunidade muito bacana das EJs conseguirem recurso para fortalecer, né, tanto a empresa quanto motivar. Eu falo que, às vezes, a motivação, uma simples motivação, já ajuda muito, ainda mais quando tem recurso envolvido, porque as empresas juniores, elas precisam mesmo. Então, R$ 1 milhão não é pouco recurso. A gente ficou muito feliz, né, com a notícia. Nossa, E aí, quase R$ 600 mil está destinado a esse edital, que as EJs elas vão concorrer dá R$ 598.500, arredondando 600 mil. É muito recurso mesmo. E os alunos estão super felizes. A gente tem feito reuniões, tudo pelo Google Meet, né, reunião online. E é muito bom ver a empolgação, a animação deles e dos professores orientadores também. E a cidade ganha muito, né? Você falou do Centev, o Centev é importantíssimo para o desenvolvimento da cidade. Outra notícia também, a gente conseguiu, num edital também, nós vamos criar uma unidade da Embrapi aqui em Viçosa. Embrapi é a empresa de pesquisa e inovação, né? E vai ser muito bacana na área de engenharia florestal, de fibras florestais. Isso com certeza vai gerar recurso para o município, né? Que vai ter muito recurso de empresas aqui. Então a gente acredita também que com essa unidade da Embrapi a gente vai atrair muitas empresas e com isso a tecnologia, a inovação, né, a economia da cidade, ela melhora muito. Isso também é uma notícia muito boa. E para o estudante, né, essa oportunidade dele participar de eu sempre falo com os meus alunos, né, não percam a oportunidade. Quando eu fiz graduação, participava de tudo que aparecia. Eu acho que isso é muito importante também. Participar de uma empresa júnior, isso te dá muita bagagem, né? Falando em empresa júnior, essa semana a empresa júnior de Engenharia Civil de Rio Paranaíba está completando 7 anos e o curso tem, deixa eu ver, 10 anos só que tem o curso. Então a gente nossa, criou logo. E eu fui a primeira orientadora da EJ, ela chama Concreta.
Então, falando nisso, né, um beijo para o pessoal da Concreta, muito feliz assim, de ter sido a primeira orientadora, ajudada a fundar, e eu vejo como que o estudante que tem essa possibilidade de participar de uma empresa júnior, de um projeto como o Baja, como o Aero, como o Fórmula, que você falou que são projetos grandes aqui dentro da instituição, um estudante que faz uma iniciação científica, uma pesquisa, ou que participa de um projeto de extensão, como ele sai um estudante, né, um profissional, na verdade, diferenciado. Então, e essa parte de inovação, de empreendedorismo, a gente tem que incentivar e nós incentivamos. Não, Muito. sim, haja vista, né, o Centev Conselheiro, né, podemos citar aí a Profitos e a Isoflora, né, Isso, que eram incubadas, hoje são empresas de renome internacional, residente. né, Exatamente. então, pelo trabalho que vocês desenvolvem com tanta dedicação e carinho, eu vejo em você o brilho nos olhos. Parabéns pela dedicação. Como você falou no Obrigada. início da live, ainda estou trabalhando, mas separei esse espaço aqui para poder falar. E quanta informação importante e de grande relevância para o UFV, não só aqui em Viçosa, mas nos campos. Inclusive, foi perguntado, né, durante a live, eu vou disponibilizá-la assim que encerrar no meu IGTV, e assim que eu puder, eu acredito que até no final de semana eu coloque ela no meu canal do YouTube, tá, gente? Para quem ainda não se inscreveu, é só digitar Luana Fontinelli. E você disse também, professora, que as aulas estão sendo feitas de forma online, né, remota. Eu vi, né, no site da universidade que a UFV está fazendo uma capacitação para o corpo docente para ensinar, né, para dar o suporte para os professores ofertarem uma aula de qualidade, seja ela né, a tecnologia, às vezes, ela nos deixa um pouco na dúvida, haja visto que Viçosa não tem a internet da melhor qualidade. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa importante iniciativa da universidade. Sim, a SEAD, que é a Coordenadoria de Educação à Distância da UFV, ela desde maio ela está oferecendo capacitações para os professores. Então nós já oferecemos, Luana, 700 vagas para os professores, para os docentes se capacitarem para conseguirem ministrar disciplinas de forma remota. Essa capacitação ela é muito bacana, ela tem sido muito elogiada pelos professores que já fizeram. E a gente está, inclusive, com as inscrições abertas até dia 19, abriu segunda-feira, dia 13, até dia 19, para os professores que ainda não fizeram. A princípio, a gente tem 300 vagas. Então, com isso, a gente vai estar capacitando 1.000 docentes, que a gente já capacitou 700. Estamos terminando 700, foi uma turma de 400 professores, depois mais uma de 300. A gente capacitou também os professores do ensino médio do Colune e do CAF, né, que é florestal, que quiseram também se inscrever. E a gente está capacitando também mais professores. Aí, agora nós temos mais 300 vagas, então serão 1.000 vagas. Essas 1.000 vagas representam mais de 80% dos professores que existem hoje na UFV, e a nossa intenção, claro, é capacitar os 100%. Então, assim que encerrar em agosto a capacitação desses outros 300, a gente vai abrir mais turma, a gente espera capacitar todos. É fundamental, nós precisamos fazer isso, porque a gente está acostumado, eu falo por mim mesma, que eu sou professora, eu estou acostumada a dar aula presencial. O meu estudante ele está acostumado a assistir minhas aulas de forma presenciais, né? Então, é complicado para os dois. Então, os professores estão tendo essa capacitação online, tem falado muito bem. É assim, desde como usar a plataforma YouTube, a plataforma Google Meet, a plataforma Zoom, como gravar uma aula, como deixar a aula, fazer aulas síncronas e assíncronas. Então, enfim, são várias coisas que a gente não está acostumado. Eu vi um professor um dia falar assim: eu não fui treinado para ser youtuber, eu fui treinado para ser professor. A gente não está acostumado mesmo. Então, essa capacitação ela é importante. Nós teremos, sim, um momento de capacitação
de auxílio para os estudantes. Se a gente continuar com essa forma, né, se o semestre letivo tiver o semestre letivo de forma remota, isso não está definido, como eu falei no início. No dia 27 agora de julho, a gente vai ter reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que é o órgão máximo da UFV. Quando eu falo UFV, é os 3 campi, lógico. Nessa reunião, a gente vai decidir como será o segundo semestre, né? A partir de agosto, como será? Se ele vai ser mesmo de forma remota, enfim. E para isso, caso seja aprovado atividade de forma remota, a gente vai ter tutores, monitores para estar ajudando também tanto os professores quanto os estudantes. Então, essa capacitação, ela é fundamental. A SEAD tem feito um trabalho brilhante, né, que é de educação à distância, brilhante mesmo. O Chico, que é o coordenador lá, tem feito um trabalho muito bacana junto com a Pró-Reitoria de Ensino, e a gente acredita que... E eu acho o seguinte, Luana, nós somos a favor do ensino remoto, do EAD, a UFV no geral? Não. A gente é a favor do ensino presencial. Mas eu acho que a gente tem que tirar proveito de tudo. Eu acho que depois que isso tudo passar, todo aprendizado que eu tiver, eu falo eu, Rejane, enquanto professora, em relação ao ensino remoto, tudo que eu aprender de tecnologia, isso vai ser bom, porque isso vai me ajudar, inclusive com os meus estudantes. Eu posso dar uma disciplina presencial, mas eu passar tudo para eles, inclusive aulas, apresentações minhas, para em casa, quando ele não estiver assistindo presencial, ele ter acesso a esse material. Isso não vai ajudar ele? Vai. Mas ele vai continuar tendo aula presencial depois que tudo passar. Então, eu acho que são coisas distintas. Tem muita gente que confunde, achando que a gente está com essas 417 disciplinas que eu comentei, com professores ministrando aula, muitos estudantes assistindo, é porque a gente é a favor do ensino à distância. Não, não é, né? Esse ano é um ano que vem, é um ano que não é o ideal, é o possível, né? O ideal seria que não tivesse nada disso estivesse acontecendo. Mas a gente não tem que se apegar a isso, tem que fazer o que é possível. E o possível hoje é sim ministrar algumas disciplinas teóricas, né? A prática fica muito complicado, não tem como você dar uma prática, lógico, de forma remota. E essa capacitação, ela tem sido um sucesso. Inclusive, tem universidades perguntando como que está sendo, meio que copiando. Tem universidades que pegaram também como que a gente está desenvolvendo o nosso período de outono, as disciplinas que a gente está ministrando em junho e julho, né? Está acabando a live, deixa eu concluir aqui rapidinho. Não, E estão eu copiando nas fiz. universidades. É porque veio, Então, a veio gente uma está se tela que abriu, veio uma tela que abriu, eu falei, meu Deus, caiu, não pode não, ai, de jeito nenhum, você... Desculpa. que São tá dando coisas da conexão. tecnologia. A tecnologia, às vezes, nos deixa em maus lençóis, mas pode continuar, ainda temos 2 minutos. Então, aí, essa capacitação, ela é importante e a gente vai aprender muito com ela, como eu disse, né? Mesmo de forma presencial, é importante você estar por dentro da tecnologia. E muitas vezes a gente, na correria da vida do docente, né, do técnico, a gente acaba fazendo aquilo ali que tem que fazer e não aprende coisas novas. Então, acho que o docente nessa capacitação é uma capacitação muito legal. E muitas universidades estão copiando tanto o período de outono, né, quanto também a capacitação. Então, a gente está sendo exemplo para muitas universidades, de assistência estudantil também, os estudantes do CE comentam muito. Então, a gente está... É um período difícil, mas dentro da possibilidade, a gente está feliz com o que está conseguindo proporcionar para a comunidade acadêmica. Sim, o céu é o limite. O Excelente, céu é o excelente. limite. Sim, excelentes colocações e projetos. Eu queria agradecer imensamente a sua presença, de todo o coração. Parabéns pelo trabalho, que Deus abençoe você e toda a Amém. família, abençoe seu trabalho, vida longa, tudo de bom para você. Queria, pessoal, agradecer a todos que participaram da live, convidá-los amanhã, às 19 horas, eu vou receber a doutoranda Flávia Carneiro em Bioquímica, e ela vai falar, gente, sobre os aspectos da bioquímica no fisiculturismo. Ela é fisiculturista e é doutoranda em bioquímica pela UFV. Espero todos vocês. Professora Rejane, por favor, poderia fazer suas considerações finais e deixar, caso queira, uma mensagem de carinho
para nesse momento tão tenebroso que estamos todos passando. Falar em carinho, eu tô vendo várias pessoas aí passando. Carlinha, linda, foi minha colega em Rio Paranaíba, Nancy, que trabalha aqui com a gente na reitoria, saudade. Professora Luciene, ai, é tanta gente. Fernanda Saraiva, que é uma grande amiga minha de Ponte Nova. Maria Cláudia, beijo. Eu vi Carol, minha cunhada, e vi muita gente. A Cris, que trabalhou comigo em Rio Paranaíba também, da Faltam biblioteca. 19 segundos. Ai, gente, é muito bom aqui, mas eu quero deixar um beijo, falar que a UFV a gente está assim sempre aberto, viu, Luana? Quem está nos assistindo, podem contar com a Obrigada. gente. Eu tenho Instagram,